Iniciar aqui. Olá, gente, boa noite. Sou o professor Alexandre França, sou o coordenador do curso de Pedagogia do IAP Educacional. Também estou como diretor-geral do IAP Educacional. Hoje, nosso segundo dia da Semana Pedagógica. Eu quero convidar essa pessoa que é maravilhosa. É o docente mais velho da casa, mas não de idade. Porque se eu falar que é de idade, ele me bate. É um dos primeiros docentes do Instituto, no qual, quando iniciamos, tivemos o prazer de conhecê-lo. E ele prontamente veio fazer parte da nossa equipe. É o professor Paulo Perrine, doutor Paulo Perrine, né? Um grande amigo, né? E eu tenho certeza que vocês vão adorar esse tema de hoje, que é falando sobre o papel do pedagogo na instituição escolar, né? Ainda tem essas vertentes, essas dúvidas entre os alunos sobre esse tema, e trouxemos essa ilustre pessoa, essa pessoa assim que é maravilhosa, que é grandiosa, de conhecimento. Sugam ele até onde vocês puderem. É professor aqui da graduação, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, quero apresentar a vocês o Dr. Paulo Perrine de Oliveira. Bom, boa noite para todas. Por enquanto são todas. Bom, se quiser deixar a câmera fechada, para mim não tem nenhum problema. Eu só queria conhecer a Laura, já estou vendo a Joyce, queria conhecer também a Luana, se pudesse abrir a câmera só para eu poder conhecê-las e me apresentar por gentileza, e depois querendo deixar a câmera ou fechada ou aberta, fica por conta de cada um, tá? Que eu não vou... Enfim, acho que isso aí é muito opcional, mas só queria conhecê-los, esse contato, manter um pouco mais, né, essa intensidade aí. Ok. Luana, já estou vendo, conhecendo, prazer. Joyce já está aqui já há um tempinho. Tem a Laura, tem um usuário convidado ali também. Fazer igual a novela Brasil Mostra a Tua Cara. Opa, lá, Laura, conheço Laura. Prazer revê-la. Bom, tem um usuário convidado aí, fica à vontade no momento que quiser se manifestar. A hora do babá. Opa, tem um usuário convidado também aqui. Qual o seu nome, meu anjo? Abre seu microfone aí para mim. Boa noite, é a Isabelle. É que eu tô pelo celular, então eu não consegui colocar o nome. Tranquilo, Isabelle. Queria conhecê-la e fazer parte desse meio também. Seja bem-vinda como todas. Obrigada. Bom, gente, o momento que vocês quiserem me interromper, vocês levantam a mãozinha, ou então possam fazer... Ah, Paulo, eu não sei levantar a mãozinha. Vocês podem me interromper. Se eu der prosseguidade, é só para terminar aquele assunto e eu retorno com a dúvida de vocês, tudo bem? Então, gente, prazer, meu nome é Paulo. Eu tenho pouco tempo de magistério. Estou desde 1994 no magistério. Tenho um imenso prazer de estar aqui hoje com vocês, abordando um tema que é um tema muito contemporâneo, e me dediquei bastante para que pudesse trazer para vocês, diante desse Skype, que é uma coisa que nos distancia e ao mesmo tempo nos aproxima, uma proximidade pedagógica. Lembrando bem que essa ação de hoje, nós estamos na LDB 9394/1996, no artigo 92, que se dá a formação continuada, que é primordial para o pedagogo. Então, o meu currículo, quando eu fiz pedagogia, há muitos anos atrás, não tem mais nada a ver com os currículos contemporâneos que estão sendo vivenciados.
Então, por esse motivo, cria-se na LDB, que é a nossa carta magna, o artigo 62, que dá para os professores, tá bom? Isso é muito importante, isso é de extrema importância para a sua vivência pedagógica, saber que você vai ter o velho e o novo ao mesmo tempo. Quando eu falo velho e novo, quando eu falo velho para vocês, eu vou falar assim, a máquina de escrever, ela totalmente foi abolida da minha vida, que eu cheguei a fazer o curso de datilografia. Falo para vocês, não, porque o teclado do computador hoje, ele é idêntico ao da máquina de escrever. O que difere são as técnicas, que era A, S, D, F, G, decoro isso até hoje. Mas a velocidade que se tem dentro de uma digitação, né, que se dá exímia digitação, eu retrógrado lá nos anos 80 e 90 e vejo que ela tem primordialidade hoje. Não com os dedos, com as suas funções, mas com a sua velocidade, sabendo aonde que está. Então, tudo que é velho, a gente aproveita dentro de uma conformidade nova. Quando a gente fala de pedagogia, né, se a gente for olhar a história da pedagogia, tem um autor maravilhoso, que é o Ron Huntz. Ron Huntz, ele fala a história da pedagogia, ele vai lá atrás, vem aqui na frente, é um livro maravilhoso. Quando ele fala sobre a história da pedagogia, ele traz a menção para a gente do que é o pedagogo. Quais são as funções pedagógicas? E é isso que nós vamos tratar hoje, só que eu vou fazer como Paulo Freire, um lado crítico, a criticidade, né? Então, eu vou trabalhar um pouquinho agora, primeiro, a criticidade, para depois nós trabalharmos os âmbitos e cada seleção desse âmbito, aonde, tá, o pedagogo ele está inserido. Na década de 90, quando você chegava no 6º período de pedagogia, você tinha que escolher ou você faria orientação educacional ou você faria orientação pedagógica. Você não saía com as duas titularidades. Você depois, se quisesse ter as duas, fazia uma pós-graduação para você, assim, ser orientador e orientador pedagógico e supervisor pedagógico, dependendo de cada nomenclatura. Só que com o passar do tempo, voltando ao artigo 62 da LDB, a gente tem aí, no caso, um apêndice que hoje o pedagogo ele sai com as 4 habilitações. Quais seriam essas 4 habilitações? Ele sai como professor do 1º ao 5º ano, ele sai como professor do ensino médio das disciplinas pedagógicas, ele sai como como OP, e ele também sai como diretor pedagógico. Só que por que eu falei 4? Essa 5ª, diretor pedagógico, ela exige hoje o mercado de trabalho, ela te dá habilitação. Todavia, ela te pede, mais ainda, para você ser um diretor, um gestor escolar. Porque na faculdade a gente vê muita administração financeira, a gente vê os 3 setores de administração, né? É o setor 1, o setor 2 e o setor 3. E nesses 3 setores, você, principalmente sendo gestor, porque hoje não se dá mais o nome de diretor, é um gestor, você precisa ter em mente como é que você vai administrar os bens dos setores, principalmente do terceiro, que eles são bem mais complexos a serem vistos. Essa semana, eu queria iniciar com uma criticidade. Eu estava almoçando, vendo, e a televisão estava ligada no RJTV. E estava falando do poder paralelo, onde os policiais tinham que tirar as barricadas. E a repórter perguntou para o policial, e essa pergunta ficou internalizada dentro de mim. E eu mesmo trouxe para a minha profissão sobre essa pergunta. Quando o policial passa no concurso, faz todo o acompanhamento, atividades físicas, etc.,
ele tem uma probabilidade de não ter que fazer o curso de uma retroescavadeira de um operador de draga. E ela fez essa pergunta para ele. E aí, como é que é entrar na polícia e trabalhar numa draga? E ele virou para ela e falou assim: não sei, mas tive que fazer. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque não fazia parte do ofício dele. Um policial, imagina, um policial que pretende, né, enfrentar o tráfico, enfrentar o poder paralelo, seja qual o sinomato que você possa fazer, ele tem que fazer um curso de retroescavadeira para tirar as barricadas que são colocadas. E eu trouxe isso para essa minha profissão. Hoje, dentro de sala de aula, como professor, você não dá só português, matemática, ciências, história, geografia, artes, filosofia e por aí vai. Você às vezes precisa dar atenção, mas não é atenção à matéria, é atenção que ele não tem dentro de casa. A criança chega para você e te abraça, traz flor, fala muito, quer correr, e você, a primeira coisa que você fala, você faz o diagnóstico como uma criança que totalmente é indisciplinada. Fora quando você fala, mastiga, come devagar, fecha as pernas. E quando vai para a sala da coordenação, que é a sala que eles mais amam, professor que manda aluno para a sala da coordenação, vou falar para vocês, é o aluno que ele mais ama, é a sala da coordenação. Porque é na sala da coordenação que ele vai ter uma atenção mais voltada para ele. Não que você não queira dar, só que o volume que tem dentro de uma sala de aula e os problemas que são diversificados, você não dá conta em cima da burocracia e do lado fraterno que você precisa ter. É muito complicado. Chega uma hora que você pira. Como às vezes fazem filas para você resolver problema. Sobe dinheiro, xingou a mãe, bateu, cuspiu, e aí vai por diversas coisas. E essa draga, ela está dentro da escola. Porque hoje o pedagogo, ele precisa, além de saber todas essas esferas que possam estar vivenciadas a ele, ele precisa também fazer outros cursos ou se alinhar a cursos e a proficiências que ele precisa trazer para si mesmo. Pois, afinal de contas, existe, infelizmente, hoje uma aglutinação de mercado de trabalho. E isso é triste, porque a gente não consegue fazer, tá, o ensino do estudo das técnicas para aquele aluno. Você não consegue, como OP, às vezes dar embaseamento de uma matéria diferente quando a professora está lá, como no meu tempo, o tempo da abelhinha. Ela quer ensinar o método fônico ainda para ele. Quando ele está na área tecnológica, pode dar certo? Pode dar certo. Mas será que vai ser com toda a turma? Não vai ser com toda a turma. Porque René Descartes fala o quê? Penso, logo existo. Há existências iguais? Não. Elas são homogêneas? Não. É totalmente heterogênea. E nesse lado do heterogêneo é que entra justamente o problema que muitas vezes as pessoas elas se usam, que é fazer a pedagogia acontecer. O pedagogo hoje, ele tem, no caso, o seu lado muito vivenciado, tá? Diretamente com o professor. E eu vou falar uma coisa para vocês. Como é difícil lidar com o professor. Como é complicado. Não são todos, mas tem uns que minam você de uma forma
que uns que, ao invés de entrar no barco com você, eles tomam um trilho diferente e te dá problemas lá na frente. Isso daí é de comum de qualquer escola. Tanto é que pedagogo e professor sempre vão ter, e existem muitos memes hoje, muitos influenciadores digitais, né, que pegam essa deixa que é o coordenador e o professor. Pois, afinal de contas, se for num órgão público, existem datas que você precisa entregar determinadas demandas. No particular, então, a gente foge aí, porque o particular ele vai ter projeto, ele vai ter demandas, ele vai ter plano de aula, ele vai ter livro didático, então isso tudo aí gira em torno de uma consequência só: fazer valer a pena o dinheiro que está sendo pago. Porque os pais, no final, eles vão pagar e vão querer resultado. Deixa uma folha do caderno em branco na escola particular para você ver como que pai vai te perturbar. Deixa uma página do livro. Passa 2 semanas sem corrigir o livro, sem passar matéria, sem dar dever de casa, para você ver, infelizmente, a vida que te torna. E aonde que vai parar isso? Dentro da sala do orientador pedagógico. E na hora de conversar com o professor, nós, pedagogos, futuros pedagogos que estão nesta sala, primeira coisa que eu ensino para vocês: traga esse professor para vocês, mesmo ele estando errado. Porque se ele estiver errado, ou ele estiver certo, você precisa ter ele do teu lado. Isso se chama-se equipe. Lá fora, você não precisa nem olhar para o rosto do teu professor. Mas, obrigatoriamente, em sala de aula, você precisa, ou no ambiente escolar, falar, interagir com o seu professor. É uma falta de ética imensa um pedagogo levar pelo lado pessoal as demandas não atingidas pelo professor. Então, a gente precisa saber separar o que é pessoal e o que é profissional. Paulo, isso é clichê. Ó, concordo com você, mas é um clichê que a gente não faz. É um clichê que a gente leva para o pessoal. É um clichê que a gente quer justamente fazer com que eles se sintam de uma maneira que eu sou o chefe e eles são os empregados. Não. Nessa demanda aí, eu, Paulo, considero limpeza, tias da cozinha, tias do portão, tias da onde que for, secretaria, conjunto, unidade. E quando a gente trabalha com unidade, nós podemos trabalhar com demanda de perfeição. Procuramos fazer a perfeição. Não vamos chegar a ela. Todavia, certamente nós vamos ter aí uma apropriação bem melhor para que esse estímulo pedagógico esteja bem vigorado. Eu conheci o Alexandre, eu estava lembrando hoje, revisando o conteúdo, num processo seletivo. O Alexandre deve lembrar muito bem. Por uma questão de ética, eu não vou falar o nome da escola, enfim. Só que a vaga era uma vaga, pessoal. Nós tínhamos que ser OP do primeiro e do segundo segmento. Beleza. Nós tínhamos que dar uma olhadinha no pátio, verificar banheiro e dar entrada e saída. Meu Deus, gente. Quando eu vi... E a mulher falou com uma tranquilidade, sabe? A diretora, que eu não vou nem falar uma gestora. Ela falou com uma tranquilidade: vocês vão fazer isso, vocês vão olhar banheiro, vocês vão olhar isso, e vocês têm que fazer plano disso, tem toda a demanda. Então, existe essa aglutinação que ela fazia de uma forma muito superficial. Eu falei assim, eu cá comigo, né? Eu falei assim, gente, daqui a pouco a gente pega na vassoura.
Não duvido muito, não. Não que eu não tenha já feito isso numa escola, já fiz várias vezes. Faltou a tia da limpeza? Sem nenhum problema. Vamos lá. Não quero viver na imundice. Pois o próprio professor em sala de aula, pelo pedagogo, ele tem que ser orientado a manter limpo o seu ambiente escolar. Porque no Japão e na China, quem limpa depois da aula as salas são os alunos. Por isso que a educação deles é primordial, é primata de uma forma não negativa, mas muito satisfatória. Pois, afinal de contas, são primeiro mundo. Acabou a aula, há uma escala para que os próprios limpem. Se essa cultura viesse para o ambiente escolar de um currículo brasileiro, nós não teríamos salas sujas. Pois, afinal de contas, é no final que eu vou limpar. Eu pensaria 2 vezes antes de jogar aquele papelzinho no chão e antes de fazer qualquer outra coisa. Percebe que tu já tem um empate aí? Tu já precisa já conversar com o seu professor para ele deixar aquela sala limpa. Para ele deixar aquela sala de forma que venha a ser construída um ambiente favorável. Pois, afinal de contas, quando a gente vai falar de PPP, Projeto Político Pedagógico, Almeida fala que ele é um conjunto derrubar dos muros. E a gente precisa derrubar muitos muros para que nós possamos. Às vezes a gente quer saber o problema de um aluno, quer saber por que aquela turma com aquele professor e aquela menina que vende bala, que vende sacolé ou que vende pipoca na esquina, é onde que ela sabe mais da escola do que o próprio gestor. Porque o aluno chega lá para comprar a bala, enfim, a gulosema que ele queira, e ele precisa principalmente saber que lá o aluno chega já colocando, não é? Não vou fazer colocando diretamente ali os seus sentimentos sobre aquele professor. E aquele pipoqueiro, vamos colocar o pipoqueiro só como exemplo, ele começa a memorizar que o professor Paulo, ele grita muito em sala de aula. Ele começa a ver que o professor Paulo é ignorante. O pipoqueiro que está na esquina sabe mais do que da escola. Olha como o PPP funciona quando realmente ele não é um pedaço de papel digitado, mas ele realmente derruba-se o muro e abre para a comunidade. Mas a gente pensa que isso é filosofia de autor. Isso não é filosofia de autor. Isso simplesmente é protagonismo de um aluno falando as veracidades que acontecem. Não só do lado negativo, mas eles também falam do lado positivo. Eles falam do bom professor. Eles falam da escola. Sentimento de pertença, que Bourdieu fala muito. Então, isso é muito importante para nós. Bom, diante dessa interface, vamos começar com as responsabilidades do pedagogo. Vamos começar do começo. Paulo, claro que a gente vai começar do começo, né, Paulo? Começar do término não dá. Eu adoro fazer pleonasmo, figuras de linguagem. Eu vou tomar um golinho d'água para aquecer a garganta. Bom, vamos começar sobre a base da pirâmide, a educação infantil. A educação infantil, em determinados pontos, vai começar dos bebês e vai terminar nas crianças. Nós temos casos já aí, não recentes, graças a Deus, de pedagogos que não fizeram a lei de Lucas. Procurem no Planalto a lei de Lucas. Ela é necessária. Lucas foi uma criança em São Paulo que morreu engasgado porque a escola e a demanda escolar, não vou falar professores pedagogos, não sabiam fazer primeiros socorros. Se uma criança se engasga, o que você faz? Grita? Eu tive um problema como pedagogo numa escola pública, onde 2 crianças bateram de frente e as testas abriram. As professoras começaram a gritar porque não sabia ver sangue. E a parte
toda, né, facial, ela é muito, né, muito, principalmente os lábios, ela é muito frágil. E principalmente com tecido epitelial que ainda está sendo formado em crianças. E eram crianças do primeiro ano, não eram crianças da educação infantil. Apesar que tinham saído agora, né? Então, o que aconteceu? Duas crianças... Primeira coisa que eu tive que fazer ali, chamar o responsável. E eu, como pedagogo, preciso estar inteirante à secretaria. Porque se eu não tiver inteirante à secretaria, principalmente eles mudam de telefone como eles mudam de roupa. Então, toda hora eu preciso, como pedagogo, estar sabendo se o Joãozinho, se a Maria, se a Catarina está com o telefone atualizado. Porque troca. E umas variações imensas nessa troca. Eu dei graças a Deus que essas duas crianças, elas estavam com o telefone. Segundo, uma pessoa da escola precisa ir até o hospital, porque se dá negligência deixar os pais. Mesmo que os pais falem, vou colocar aqui, enfia uma professora lá dentro, enfia alguém da escola, nem que seja a merendeira, tem que estar até depois ir uma pessoa até lá. Olha a responsabilidade com a educação infantil que se preza com isso daí. Mas, Paulo, se a criança estiver passando mal, correndo, você tem o livre-arbítrio de ir, mas indo comunicando a mãe e o pai, porque também você não vai deixar a criança morrer para depois que o pai levar para o hospital. Não. Aquele caso ali deu porque eu consegui estancar o sangue, mas precisava de alguns pontos, né? Fiz todos os procedimentos de não dormir. Então, você precisa ter uma série de situações que fogem. Olha a draga daquele policial entrando aqui agora, na minha experiência, da draga. Eu não fiz curso de draga, mas eu preciso fazer curso de primeiros socorros. Então, o que acontece? Eu preciso, no caso, saber primeiros socorros, principalmente na educação infantil e principalmente no primeiro e segundo ano, cuja infantilização é muito grande. Principalmente crianças, hoje, que vivem presas. Não só crianças, mas também adultos. Por que a criança corre tanto? Mas ela corre tanto na escola? Porque ela não tem oportunidade de correr no apartamento ou na casa dela. Porque em frente à casa dela tem determinadas situações que a mãe e o pai não deixam ela sair. E a mãe e o pai trabalham direto. E essa criança não tem direito a um parquinho. Então, quando ela vê aquela quadra daquela escola, ela está vendo Maracanã. E você precisa ter esse olhar de pedagogo e de professor, porque um pedagogo, ele é um professor. Porque se ele não for um pedagogo, um professor, se ele só se sentir um pedagogo, ele perde a sua essência. E se ele perder a sua essência, ele acabou tudo aquilo que ele se propagou dentro de uma faculdade de 4 anos. Então, trabalhar com bebês é uma complexidade muito grande mesmo. Todavia, existem técnicas e nada que seja desafiador para poder pautar aqui dois pensadores fabulosos. O primeiro que eu gostaria de falar seria Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O segundo, eu vou lá para trás. Só sei que nada sei. Porque quando eu digo que eu sei alguma coisa, eu posso afirmar a você, eu não sei nada. Porque a cada dia aprendemos mais um pouquinho com as crianças. O pedagogo, quando ele pega as crianças a partir de 4 para 5 anos, que ele vai sair da educação infantil e vai para o ensino fundamental, ele precisa fazer essa roupagem aí. E por que não fazer um piquenique com o primeiro ano e a educação infantil? Podemos. Fazer jogos? Podemos. Porque essa transição, eles conhecerem um pouquinho, porque as salas, há uma diferenciação, apesar de eu achar uma hipocrisia, a BNCC.
Desculpa. A BNCC ela veio com uma proposta maravilhosa, que foi igualar a escola particular com a escola pública. Só que ela não conseguiu isso. Ela não conseguiu. Porque na educação infantil de uma escola particular, o aluno já começa com inglês. E ele fala de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os pais aplaudem. Ele já escreve o nome dele ou dela. Ele já sabe, ele já tem uma comunicação. Já na educação básica dos municípios, não desqualificando-as, ele vai ter toda a coordenação motora, ele vai ter todo o lado sensorial, para no primeiro ano do ciclo, que são 3 anos para ele ser alfabetizado, ele vai começar a aprender a letra do alfabeto, aprender as vogais, aprender... Quando os pais... Mas, Paulo, tem alunos da escola pública que já estão lendo, porque os pais em casa, mas não faz parte do currículo da escola pública, que a criança ela precisa desenvolver-se. Isso a gente não vê na escola particular. Porque na escola particular, ela já começa no primeiro segmento, ela já começa já a trabalhar inglês, cores e etc. Então a gente já vai vendo aí um desnivelamento do currículo. Quando essa criança chega no primeiro ano, numa escola pública, ela quer levar o brinquedo dela para a escola, porque ela levava lá na educação infantil. E aí? Como é que eu vou alfabetizar com aquele bando de brinquedos? Porque eles não trazem só um. Eles trazem a mochila lotada. Eles trazem a coleção toda. E isso quando eles não trazem brinquedos que quebram, que você ainda precisa, como professor, tomar conta. Ainda tem isso. Porque se o brinquedo chegar em casa quebrado, a culpa é do professor, que não teve a capacidade de olhar aquele brinquedo. Ele tinha que olhar o brinquedo, porque afinal de contas é um brinquedo caro, é um brinquedo que precisa ter uma atenção maior. Por esse motivo, a gente tem esses desnivelamentos. E como é que a gente pode fazer? Tudo entre professor e pedagogo, nós temos que fazer combinados. Primeiramente, eu acho uma injustiça esse aluno que sai da educação infantil, tá, para o primeiro ano, eu acho muito agressivo a escolarização. Acho muito agressivo em determinados pontos. Precisa ainda pegar leve, brincar um pouquinho. Isso tem várias formas da gente fazer. A gente pode fazer sucatas. Só abro um parênteses aqui em sucatas, que tem gente que faz sucata de lixo. Sucata de lixo qualquer um faz. Mas tem umas sucatas que você olha e fala assim, meu Deus. Tem um quadro da Ana Maria Braga, que o homem só usa a sucata para reformar a casa das pessoas. É coisa velha que ele transforma em nova. Isso sim é você trabalhar com sucata. Mas quando você pega o papelão, recorta a letra A e coloca no quadro, isso para mim é lixo. Você pode muito bem pedir o aluno para fazer a decoração da letra A. Ótimo. Mas você pegar o papelão cru e colocar no quadro, aí que entra o profissional da pedagogia para trabalhar a conscientização desse profissional e tem que trabalhar de uma forma, professor, vamos fazer o protagonismo do aluno, vamos fazer uma escola viva aqui, vamos fazer esse alfabetário aqui de uma forma, que eu vejo lá os alfabetários todos impressos. Mas por que a gente não faz alfabetário de uma forma que o aluno ele pinte, que ele veja a cor dele, que ele se identifique, cada um pegando a letrinha. Vamos lá, todos com a letrinha A, que tem letrinha A. Vamos lá, vamos colocar. Olha você brincando com o teu aluno, ensinando as vogais. Todo mundo que tem A na letrinha, que a maioria vai estar, né? Então você faz vários grupos ali. A letrinha E, cadê quem tem a letrinha E? Mas quem vai orientar isso quando o professor, infelizmente, não tem esse know-how? É o pedagogo.
Por isso que a essência de professor, quando ele perde, já era. Não precisa. Então, ele precisa automaticamente o quê? Trabalhar a conscientização desse professor de ensinar técnicas para ele. E, gente, o professor está na sala de aula cansado, exausto. E vou falar para vocês, vocês como pedagogo, abracem o professor de vocês. Porque o que está em sala de aula, não pensa que é preguiça, não pensa que é preguiça do professor, não. Não julgue mal. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo essa semana? Eu estou olhando o WhatsApp de uma amiga e de uma grande amiga e não estou vendo a foto dela. Falei, meu Deus, quando a gente não vê a foto no WhatsApp, significa a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Bloqueou a gente. O que que houve? Estou mandando mensagem e ela não me responde. O que que aconteceu? Passei muitas mensagens, até pedindo desculpa para ela de uma coisa que talvez eu tenha feito e eu não sabia o que que era. Quando eu estou vendo um número diferente me chamando e falando para mim, Paulo, o meu telefone caiu na privada e eu perdi. Salva o meu novo número, pois o outro eu perdi e não quis resgatá-lo. Na minha cabeça passou tanta coisa, quando na realidade, simplesmente, aquela amiga teve um desequilíbrio, perdeu o telefone e perdeu. Tá vendo como a gente julga às vezes o nosso professor, às vezes, precocemente? E não sabemos o que ele está passando, o que está necessitando. Então, abrace seu professor. Traga ele para si, porque você fazendo isso não vai resolver todos os seus problemas, isso aí não. Porque escola não é livro de matemática não, mas é cheio de problema. Isso aí eu posso falar para vocês. Todavia, esses problemas, eles podem ser solucionados a partir de menos conflitos. E quando eu faço menos conflitos, eu posso trabalhar melhor a récia, que é a indução desse profissional. Do primeiro ao quinto ano, nós vamos ter provas internas e provas externas. Nós vamos ter projetos. Nós vamos ter licenças. O que são licenças? São subprojetos que a gente precisa fazer. E como é que você vai fazer tudo isso? Como é que você vai fazer uma prova Brasil? Como é que você vai ensinar o teu professor a fazer uma prova que não seja decoreba se você não trazer ele para você? Você precisa olhar o caderno de plano de aula dele. E tem professor que não sabe fazer plano de aula. E principalmente hoje o plano de aula que é vinculado em códigos. O código da BNCC. Porque os livros já trazem isso. Precisa fazer isso. Como é que você vai fazer a web, que é a teia, a conexão com português, matemática, que na minha época era interdisciplinar. Hoje dá-se o nome Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Como é que você vai fazer isso com o seu professor? Como é que você vai fazer, como por exemplo, teve recentemente na escola de uma amiga, uma feira de robótica? Isso para a educação infantil ao ensino médio. Como é que se faz robótica? Olha bem o desafio. Olha o artigo 62 batendo aqui, a draga daquele profissional que eu falei mais no início da palestra. Olha o artigo 62 da LDB 93, 94, tem que estar na nossa cabeça. Essa legislação ela precisa estar viva, porque afinal de contas a gente precisa estar dentro dela. Então, como é que você vai fazer todos esses projetos? Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu não sei fazer robótica.
Não sei. Se eu falar aqui para vocês, eu vou estar mentindo. E não tem necessidade de eu aparecer para vocês. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu vou falar uma coisa. Eu teria que aprender. Achei lindo o trabalho das crianças. Fantástico. Todavia, para mim seria um grande desafio pegar uma criança de 4 anos e colocá-la para fazer um carrinho, para fazer algo subindo, fazer algo tecnológico aparecer com aquela criança. E aí? Preciso ou não preciso ter esse professor do meu lado?